Na verdade, eu diria que a cena é 100% realista, quero dizer, nesse nível. É assim que parece. Meu nome é Elisa Al, e eu sou tricampeã mundial pela Federação Mundial de Karatê. E uma das poucas mulheres que representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021. E hoje, eu vou assistir e classificar algumas cenas de filmes de artes marciais, com base no quão realistas elas são. Os movimentos que você está vendo aqui não são exatamente movimentos de karatê, são técnicas do tipo curta distância, ele está tentando nocautear o adversário, como no boxe. No karatê, nós usamos mais técnicas de média e longa distância. Note como ele fica ali parado, é muito estranho, ele tem que se defender ou sair da frente, esses caras estão ali parados um para o outro, como sacos de pancada. Não há muita defesa ou distanciamento nessa luta, mas os ataques em si são bastante impressionantes, e são movimentos verdadeiros de artes marciais. O fato de haver um árbitro e ele não ter feito nada é meio idiota. Por que o árbitro está lá presente se ele não vai interromper a luta? Isso não é realista. Chute giratório em gancho é algo bem marcante. E ele o executou muito bem. Esse chute giratório está bem comum hoje em dia, pois o karatê esportivo está pegando coisas do atletismo. Obviamente, Jean-Claude Van Damme tem chutes muito bonitos, que ficam muito bem na tela, mas eu diria que não são tão realistas. E eles também não mantêm a distância certa. Para esse, eu daria um 6. Então, por mais dramatizada que essa cena seja, e até um pouco boba em algumas partes, na verdade, é um pouco parecida com o que você veria no karatê esportivo, no karatê de competição. Eles estão se encarando em uma postura combativa, isso não acontece no karatê esportivo. No karatê esportivo, nós usamos uma postura neutra. Quero dizer, se eu fosse enfrentar alguém e eles começassem a fazer essa postura, eu mexeria a cabeça dizendo que não, porque não está certo. Você precisa começar neutro e depois que o árbitro iniciar a luta, então você pode entrar em sua posição. Eu realmente gostei muito dessa sequência, porém teve muito mais socos de gancho do que aconteceria normalmente no karatê. Os socos do karatê são muito retos e não são permitidos socos de gancho. Mas eu gostei de como os adversários usaram suas distâncias para frente e para trás, o que é algo bem comum no karatê. Teve os movimentos de defesa ali. Por isso, posso dizer que é bastante realista, se retirar todos esses socos de gancho. Essa sequência começou bastante realista, com os socos e as defesas, mas depois ele começou a acrescentar os cotovelos, que não são permitidos em competição. Mas eu gostei dos socos e das defesas, e essas rasteiras são muito, mas muito legais, e até que acontecem, mas não acontecem com muita frequência. Acho que a única coisa que está faltando aqui é o equipamento de proteção. Nós usamos bem mais proteção adequada em comparação com qualquer um desses caras nessas cenas. Eu uso protetores de punho, caneleiras, palmilhas, protetor bucal, protetor de peito e protetor corporal, ou seja, estou protegida adequadamente quando luto em uma competição. No karatê esportivo ou olímpico, não usamos a proteção da cabeça, porém, os atletas menores de 18 anos usam. Eu vou dar a nota 7, só porque foi melhor que o filme anterior, O Grande Dragão Branco, se comparar com o que acontece em competições reais, mas as cenas desse filme também são um pouco bobas. Obviamente, isso é uma briga de rua, eles estão usando a autodefesa e também usam movimentos de karatê, eles estão praticamente aderindo às técnicas de karatê, o que é bem legal.
mesmo que os caras que os atacam estejam os atacando com correntes e coisas do tipo. Quando você está usando autodefesa, uma coisa importante é nunca se posicionar em uma perna só. Qualquer chute que faça em que sua perna tenha que ficar no ar por um tempo não é bom quando tenta se defender. Não é bom para o seu equilíbrio, e seus pontos vitais ficam expostos. Foi algo feito definitivamente para tornar a cena mais chamativa, mas na vida real, você não veria pessoas usando tantos chutes em autodefesa. Veja a quantidade de chutes voadores, é uma loucura. Eu gostei de toda essa parte. Eles estão definitivamente usando pegadas de braço. Entre outras coisas, os arremessos fazem parte do karatê. Diferentes artes marciais não se desenvolveram isoladamente. Muitos dos criadores das artes marciais treinaram em conjunto, ou se encontravam em diferentes disciplinas. Por isso, há bastante referência entre as artes marciais em relação às técnicas. Você pode pensar, por exemplo, que os arremessos são uma coisa do judô, mas também há arremessos no karatê. Já o que podemos usar em competição é diferente, pois não somos autorizados a fazer esse tipo de pegada pelo braço. Tem certas coisas que podemos fazer, como se alguém nos chutar, podemos agarrar rapidamente e derrubar. Mas nesse caso, você não pode fazer grandes arremessos como no judô, em que o oponente passa pelo seu ombro ou seu quadril. Bem nessa parte, ele está totalmente de costas para o cara deveria ter batido nele, tipo, o que aconteceu aqui. Muitos desses filmes, eles ficam girando enquanto estão super próximos do adversário. Não entendo por que fazem isso. Se eu for classificar apenas com base nos movimentos de karatê, eu daria uma nota 7 ou 8, porque apesar de tudo, teve bastante movimentos bons, mesmo não sendo uma competição. Mas no final, com aquele pequeno chute giratório para finalizar o adversário, achei aquilo nada realista. Ele está mantendo o adversário afastado. Ele obviamente sabe que está enfrentando lutadores de Kung Fu, que são muito bons em competição de combate corpo a corpo. Um dos pontos fortes do karatê, como uma arte marcial, é que ele tem bons movimentos de média e longa distância, como os chutes laterais e os socos estendidos. Esse é o tipo de movimento característico do karatê que o faz se diferenciar e se destacar entre as outras artes marciais. O fato dele manter o adversário longe, usando chutes laterais, é algo realmente muito inteligente. Se eu estivesse em seu lugar, provavelmente faria algo igual, sabendo que se estivéssemos mais perto, estaria em desvantagem por estar enfrentando um lutador de Kung Fu. Na verdade, não usamos golpes com a mão desse jeito. Isso é uma daquelas coisas que todos imaginam, mas não é realmente assim. Quero dizer, é claro que existem técnicas de mão aberta no karatê, mas não é bem assim, como as pessoas constantemente acham. Ou têm a imagem de que o karatê se resume a somente isso. Veja novamente a corrida e os saltos. O cara do Kung Fu já sabia o que esperar. Ninguém fica ali parado enquanto correm e pulam em sua direção. Tem uma coisa que nenhuma dessas cenas mostrou, mas que o karatê esportivo tem usado cada vez mais nos últimos anos, que é uma maior movimentação em curso, que acontece durante a luta. Quando nos vê lutando, de início parece que estamos pulando igual pipoca, mas depois que observa com mais atenção, não estamos pulando para cima e para baixo, e sim saltando levemente usando os dedos dos pés, sempre blefando e fingindo, pois quando se chega no nível superior, é sempre um jogo de distância e saber a hora certa. Tem aquele elemento parecido com o xadrez, de pensar sempre à frente no que fazer, e um dos esportes que eu acho que é bem parecido é a esgrima. Na esgrima, estão sempre tentando atacar e não ser atacado, e isso é semelhante ao que fazemos no karatê. Mas principalmente essa ideia de saber sua distância e tentar atacar ou marcar pontos antes que a outra pessoa marque pontos em você. E é isso, ele foi derrotado, o Kung Fu venceu. Ele nem ao menos cai corretamente. E isso é tipo o básico de qualquer arte marcial. Nunca coloque seus pulsos para baixo assim, pois pode quebrá-los, tem que cair suavemente. Eu daria a essa cena uma nota 4 ou 5. Não posso falar pela parte do Kung Fu, mas pelo karatê, posso dizer que ele começou bem, mas depois de certa parte, foi só ladeira abaixo. First person to 3 wins, all right? Yes, Sensei. A lot of rules. On the street, we didn't have any rules. Maybe one. No kicks to the groin. Home for dinner.
Chutes abaixo da cintura não são permitidos em competição por razões óbvias. Nem chutes nas pernas também. Você pode dar chutes no corpo, nas costas e em qualquer parte do rosto, dependendo de sua idade e com proteção. Schmidt! Hey, what the hell was that? Right. Yes. Foi um chute nas costas, valeu e foi bom. Veja, isso é bem típico nesse nível. Ele é faixa roxa, então é como um novato. Idiot. Muitos socos e chutes no ar, porque eles ainda não aprenderam sobre o distanciamento correto, e isso é bem comum no nível iniciante. Você não pode sair correndo como ele fez. Distância é muito importante no karatê. Quando você alcança o nível superior e percebe que está meio em apuros, você consegue ter estratégias para sair da situação. Não sai correndo como ele fez. Eles devem ter se divertido filmando isso. Outra coisa aqui, não é possível acumular pontos fazendo uma combinação de socos. É apenas um ponto para cada técnica usada. Agora o sensei deveria parar a luta, porque isso não é nem mais karatê, ele precisa separá-los e reorganizar tudo, porque agora está parecendo mais luta livre, e é aí que as pessoas se machucam, e o objetivo do árbitro é impedir que as pessoas se machuquem. Não estamos mais vendo karatê, obviamente. Na verdade, eu diria que a cena é 100% realista nesse nível. Especialmente os adultos quando começam a lutar e não têm muita experiência, eles têm um certo receio de atacar ou se posicionar. Sinceramente, eu daria a nota 10 em termos de realismo, lembrando que é em relação a esse nível. Foi um soco de punho fechado no rosto, e isso é karatê sem contato, quero dizer, não tem um contato físico total. Por isso eu acho que é um pouco exagerado, especialmente para a idade deles, que devem estar no ensino médio no filme. Mais uma vez, sem equipamento, eles estão no ensino médio, e isso parece realmente perigoso. E aqui vamos nós. O famoso movimento, bem, isso não aconteceria na vida real. Se alguém estivesse fazendo isso na minha frente, eu com certeza não andaria em direção a ele em uma linha reta. Isso que ele fez não é nenhum movimento real de karatê. Vamos esclarecer isso, de uma vez por todas. Em um torneio como esse, você não vai fazer algo assim, se você está machucado, e se sua perna está tão machucada a esse ponto, você não vai conseguir chutar com ela, ou seja, não é um golpe que você faria. Foi feito realmente apenas para o efeito cinematográfico. Não é algo que normalmente você veria alguém fazer em um torneio. Se eu estivesse no chão, ou precisasse realmente ganhar um ponto nos últimos segundos da luta, e estivesse ferida, eu tentaria dar um soco, pois não correria o risco de dar um chute, se posso obter um ponto com apenas um soco. Provavelmente tentaria dar um grande soco, para conseguir esse último ponto. O novo Karate Kid, Cobra Kai, é um pouco mais realista do que isso. Por isso, vou dar a nota 6, porque esse filme é um clássico, e eu e meus colegas de equipe estamos sempre fazendo referências a Karate Kid. Porém, não é realista. Obviamente, acho que estão tentando recriar a movimentação dos personagens que você viu nos videogames quando era criança. Não o fazemos de forma tão dramática como você vê aqui, mas existe um certo movimento saltitante. Como um jogo de distância, como se eu desse um passo para dentro e um para fora. Nessa cena, eles estão, obviamente, tentando copiar o videogame, onde as pessoas estão se encarando de lado, o que não é uma coisa real do karatê. Você também não vira de costas para o adversário, porque a parte de trás é uma área-alvo, que é difícil de se defender. Vendo somente a postura deles, posso dizer que não é muito realista para o karatê. Se você quer dar um chute gancho ou um chute com calcanhar, você usaria seu calcanhar para bater nas têmporas do adversário. Isso seria o ideal. Aqui, ele está sendo muito exagerado. Muitos praticantes de Taekwondo conseguem fazer esse tipo de coisa, o que é muito legal, e também é um pouco confuso, alguém vindo e girando para você, você pensa que diabos é isso. Mas isso cria um grande impulso, sendo um ótimo golpe para nocautear o adversário, o que não é o que fazemos no karatê, pois não é algo muito comum. Para esse, eu dou a nota 6, ou quem sabe um 7. É isso. Veja quando eles estão de pé, mas com os pés um pouco separados. Essa postura é conhecida como kamae, e é assim que começamos as partidas de karatê. É uma posição neutra, é mais como uma postura de respeito do que de agressividade, e isso é algo totalmente realista.
E é engraçado porque, obviamente, esse cara foi a esse dojo para bater no outro cara. Mas mesmo assim, eles mostram respeito antes da luta. Eles não começam em sua posição, eles começam neutros, e acho que muito disso vem da cultura dos samurais, como certas formalidades antes da luta. De alguma maneira isso acabou influenciando o karatê também. Está vendo esse soco? Isso é a marca registrada do karatê. Então, o que o cara de uniforme branco fez foi que no momento em que o cara de uniforme preto cometeu o erro de ficar muito perto, o de branco estava bem ali para dar um soco invertido. O soco invertido é algo bem básico do karatê. Você deve aprender logo no começo a como dar esse soco, e é uma técnica que você utiliza até no nível alto de karatê. É um golpe super forte, e ele conseguiu a hora perfeita para usar, pois o cara de preto estava na distância errada, e ele pegou bem no estômago. O soco jab é com a parte da frente da mão, o Kizamizuki, e a parte de trás é o soco invertido. Que bela combinação, eu não sei se isso poderia ser executado a menos que você seja realmente, mas realmente bom. No entanto, isso foi bem legal de ver, eu gostei. Kiai. E isso é outra coisa que não vimos nas cenas anteriores, que é esse grito, Kiai. Esse grito que você ouve também é outra marca registrada do karatê e às vezes outros esportes, como o taekwondo. Eles nos perguntam por que gritamos tanto durante uma luta ou por que fazemos tanto barulho. É importante porque o Kiai no karatê faz sobressair o seu espírito. É como se fosse uma forma extra de tornar a técnica ainda mais eficaz. O Kiai também é uma grande parte do que fazemos hoje em dia no karatê esportivo. Se você não gritar Kiai, você não marca ponto, você tem que gritá-lo. Bem, o karatê da cena não é o mesmo que eu faço. Isso é definitivamente mais parecido com o karatê de antigamente, mas tendo dito isso, diria que a nota é 10, pois é assim que era o karatê. Give me your best shot. Ela está usando sua distância corretamente, e isso é algo bom. Ela é obviamente uma adversária menor e mais fraca do que ele, então ser mais ágil, mover-se mais e ficar fora do seu alcance é a coisa inteligente a fazer. Há muitos chutes nessa cena, que chegam a ser até demais. E suas mãos não estão nem ao mesmo para cima, para tentar se proteger. Não é nada realista o fato de que ela está batendo no adversário apenas dando chutes. Isso se parece mais com taekwondo, porque ela está apenas dando chutes. Pelo jeito que ela está usando principalmente a perna dianteira para mantê-los afastados e ficar dando chutes, isso é muito mais uma coisa do taekwondo do que uma coisa do karatê. Ouça o grito, dá para saber que ela não é uma lutadora, ela falou Kia ao invés de Kiai. Kia. Ninguém grita desse jeito. Quando você grita Kiai, você faz por uma razão. Se ela realmente quisesse machucá-lo, ela gritaria Kiai, e isso a daria mais força para atacá-lo. Mas ela está falando, como se estivesse apenas imitando o que ouviu. Ela não faz da maneira certa. E esse cara que ela está enfrentando, talvez ele teria tomado um chute, mas não uns 10 chutes, como aconteceu, e também ele fica ali totalmente parado, feito um saco de pancada. Eu vou dar para esse a nota 4. E estou sendo generosa porque não sou muito fã desse filme. Não. Novamente, isso não é uma competição. Eles estão em uma situação da vida real, nessa cena. Porém, uma coisa que estou vendo que achei muito legal é que eles sabem usar a distância. Tem uma tensão em saber quem vai tentar fazer o primeiro movimento. O chute inicial foi bom, porém os saltos e coisas do tipo são mais para o efeito dramático. Afinal, por que você gastaria toda essa energia para fazer isso? Você já o está acertando com chutes normais, não precisa desses saltos. Não é nada realista o fato dele estar vestindo um terno. E fazer tudo isso, devem ser calças elásticas. Ele está usando bem a distância, mais do que vi em todas as cenas anteriores, e eles não estão apenas correndo um para o outro dando grandes ataques. Isso foi bem legal. É bom, é tipo o karatê de verdade.
Veja agora esse chute circular. Isso é uma técnica de karatê de verdade, que é super eficaz. Se você ataca alguém com um chute circular ou um chute lateral, isso é algo muito eficaz. Quando você vê esse tipo de técnica, é isso que faz com que um artista marcial vibre de emoção, tipo que belo chute circular. Não sei se as outras pessoas que assistem ao filme ficam tão entusiasmadas com isso, provavelmente se importam mais com o chute final. Mas essas são as técnicas reais que eu particularmente gosto de ver. Então, eu gostei do distanciamento que eles deram no início, entre outras coisas que achei bem legais, mas também foi super exagerado, porque é feito para o cinema. Então, eu daria a nota 7. Os movimentos dessa garota remetem muito mais ao taekwondo, e até mesmo à acrobacia. Isso realmente não é karatê. Quero dizer, essa cena inteira é apenas ela pulando em um monte de pessoas, como se fossem um trampolim. Não está realmente mostrando nenhuma técnica de karatê. Ela vai caminhando e pulando sobre muitas pessoas. Mas até que é legal. Ela também não sabe como dar socos corretamente. Teve um único soco que ela acertou, entre todos que ela deu. Ela meio que fica jogando os braços para frente. No entanto, os seus chutes são realmente bons. O cara se aproxima dela, grita e fica ali parado, esperando que ela complete seu chute giratório. Eles nem se defendem. Não, isso não é nada realista. Veja, eles também não estão dando socos, ninguém usa nenhuma técnica contra a garota. E esse que sai correndo, e ele fica na frente dela com o estômago exposto. Ele nem ao menos defende seu estômago de ataques. Isso é terrível, na minha opinião. Ele já estava parado ali, o garoto já estava sentado, esperando para ser usado como uma escada por ela. Eu provavelmente daria uma nota 2. Afinal, ela até que está dando bons chutes, mas não tem distância, e todos estão ali parados, apenas esperando que ela os ataque. E isso é simplesmente um absurdo.